noite, gente. Então vamos lá continuar, parte 2, né, da nossa aula, doenças do sistema imunológico. Como eu falei para vocês na aula passada, não é um assunto fácil, tranquilo de se entender no primeiro momento, tá? Então, quem ficou bastante confuso, quem tem dúvidas ainda, por favor, me procure, tá? Não fiquem com dúvida. Tem a literatura, né, que eu sempre peço para vocês estarem acompanhando justamente para isso, para contribuir com a formação de vocês, tá? Então, na aula passada, a gente conversou sobre alguns conceitos, algumas definições, né? Mas o mais importante, falamos sobre a imunidade, que é o sistema, né, que protege o nosso organismo contra as agressões, sejam elas internas ou externas, né? Então, a gente caracterizou aí quais são as células, qual que é o papel do linfócito T, qual que é o papel do linfócito B, de que forma que o nosso organismo ele se comporta perante determinadas situações de estresse, né? Então, para hoje, a gente vai finalizar a aula falando um pouco sobre a resposta imunológica, que é normal, e a resposta imunológica, que é anormal. E finalizando ali com algumas doenças do sistema imunológico, tá bem? Então vamos lá, aperta o cinto, pega o café, a água e respira, que vai dar tudo certo, tá joia? Então, qual que é o estímulo inicial quando a gente se fala aí de uma resposta imunológica normal? Lembram que a resposta imunológica normal é aquilo que deve ser tratado como a imunidade natural do nosso organismo. Então, é uma forma de comportamento que o nosso organismo reage sobre determinadas situações, mas é algo que vem ali da nossa imunidade inata. Vocês se lembram na aula passada o conceito da imunidade inata que eu falei para vocês? A imunidade inata é aquela imunidade natural, ou seja, é a composição das moléculas e das células que cada organismo possui desde o nascimento, ou seja, eu, professora Nara, tenho a minha imunidade inata, que ela foi constituída desde a minha formação, desde o meu desenvolvimento ali na minha vida intrauterina. E do mesmo jeito é vocês, tá? Isso é algo particular de cada indivíduo e de cada pessoa. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, falando nesse estímulo normal, a gente tem aí um estímulo inicial. Então, de que forma que isso acontece? A reação inicial ao patógeno, ou seja, aquele micro-organismo que vem para causar uma situação de estresse no nosso organismo, ela é mediada ali por alguns mecanismos da nossa imunidade inata, que foi o que eu já falei para vocês. Ou seja, quando essa imunidade inata ela é ativada ali, acaba sendo manifestado pelo nosso organismo por um processo fisiológico normal, algumas barreiras. Vocês se lembram? Na aula passada eu comentei para vocês. A gente tem ali na nossa imunidade inata as barreiras que elas são epiteliais, tem as barreiras das células fagocitárias que chegam ali naquele local para destruir aquilo que está causando aquele processo que não é normal no corpo. Tem as células NK, né, as natural killer, que é um tipo de linfócito também que eu já comentei com vocês. As nossas proteínas plasmáticas, que entram como o sistema do complemento, que o próprio nome diz, né? É algo que vem para complementar, para ajudar o nosso organismo a combater aquele agente patógeno, tá? Então, gente, entendam que as reações de defesa da imunidade, elas acabam ali sendo adquiridas, desenvolvidas com lentidão. Apesar delas serem mais lentas,
elas são mais potentes e agem de formas aí mais especializadas, tá? Então não se esqueçam, as reações de defesa da imunidade adquirida, elas se desenvolvem com lentidão, mas são mais potentes e especializadas, tá? Então percebam aí a diferença. No primeiro momento eu falei para vocês da imunidade inata, que é aquela que a gente nasce, que ela já é desenvolvida ali na nossa vida intrauterina, e a imunidade que ela é adquirida ou adaptativa, que eu comentei com vocês na aula passada, é aquela que nosso organismo desenvolve ali conforme a exposição que ele sofre, conforme a exposição de diferentes agentes e micro-organismo. E a diferença da inata para a adquirida é que a inata, como eu já tenho ela desenvolvida no meu organismo, ela ocorre ali de forma muito mais rápida. E já a adquirida é algo que o meu organismo vai adquirir, ou seja, vai depender da exposição que ele sofreu, vai depender do agente, do patógeno que está ali provocando aquela reação. Porém, apesar dela ser mais lenta, ela é mais o quê? Potente. Beleza? Pegaram aí? Então, vamos lá ao processo. Micro-organismo e o antígeno, ele é capturado, tá? Pelo nosso sistema de célula dendrítica, acaba sendo transportado lá para o nosso sistema de linfonodos. Esses antígenos, eles são reconhecidos ali pelo nosso sistema dos linfócitos, sendo assim, os linfócitos ativados, tá? E tornando ali uma célula de memória. Vocês se recordam? Eu vou sempre puxar para vocês que lá no linfócito, quando eu falei para vocês, eu comentei que ele é subdividido em duas classes. Eu tenho ali a minha célula que ela é de memória, que é neste caso aqui, tá? Que é aquela célula que vai armazenar informação. E eu tenho o tipo de célula que ela é desenvolvida como uma célula efetora, ou seja, a efetora é aquela que vai lá e efetua. O que isso quer dizer, professora? É a célula efetora que chega lá e combate e realiza o processo, tá bom? Então, a imunidade celular, gente, ela combate ali os patógenos associados às células intracelulares, ou seja, os nossos TCD8, ou seja, os linfócitos ali CD8, eles acabam destruindo as células que apresentam aí esses antígenos que são classificados como estranhos. Por quê? O linfócito TCD8, não sei se vocês se recordam, eles são linfócitos citotóxicos, né? Ou seja, são eles responsáveis por matar as células diretamente infectada por um vírus, tá? Então, ou seja, a função desse TCD8 aqui, gente, é eliminar as células alteradas, tá? E já a imunidade humoral, ela vem para combater o patógeno de uma via que ela é extracelular. Percebam a diferença. Aqui eu estou falando de uma via intracelular e aqui eu estou falando de uma via extracelular. Quando eu falo da via extracelular, já tem que vir em mente para vocês o linfócito TCD4, tá? Porque, como eu falei para vocês na aula passada, recordando, o linfócito TCD4, ele é um linfócito que ele é auxiliar, ou seja, ele que é responsável ali por secretar as citocinas, ele é responsável por controlar a produção de anticorpos pelos linfócitos B, tá? Então, as células T auxiliares, o CD4, como eu falei para vocês, ajuda a célula B, através da citocina, a produzir anticorpos e também controlar, tá? Então, os anticorpos, eles ativam ali os macrófagos, que acaba que são essas células aqui, as células fagocitárias, que vão destruir ou neutralizar aquele micro-organismo que está causando aquele evento, tá joia? Então, aqui,
uma gestão visual para vocês de todo esse processo que eu acabei de falar, só que em figura, tá? Aqui eu tenho uma célula dendrítica, tá? Aqui com o antígeno. Vai acontecer um reconhecimento do antígeno lá nos órgãos linfóides, como eu esquematizei para vocês agora há pouco, tá? Tem uma proliferação e uma diferenciação ali de células T, tá? Eu tenho células T que são efetoras, ou seja, quem é uma célula efetora é aquela que vai lá e efetua a ação. Então, vai ser ela que vai combater, ela que vai destruir, tá? E tenho também a célula de memória, que é aquela que vai memorizar aquele episódio. Então, eu tenho também a migração das células T efetoras, que vão efetuar a ação, para o local do antígeno, tá joia? Então, nesse processo, como eu falei para vocês, vai acontecer uma ativação do macrófago para fazer a destruição, né? Vai ocorrer ali um processo inflamatório por conta dessa secreção de citocinas, tá? E aqui eu tenho demonstrando para vocês uma célula infectada aí por micro-organismo lá na região do citoplasma, até que ocorra uma morte celular da célula infectada, tá joia? Então, é mais ou menos esse aqui o esqueminha. Então, a resposta imunológica normal, bem tranquilo. Espero que vocês tenham entendido o processo, não tem dúvida. Se vocês estudaram a aula passada, tá bem claro. E agora a gente vai entrar na resposta imunológica anormal, ou seja, o próprio nome já diz, é algo que não estava programado, né? Essas respostas imunológicas, que normalmente elas são protetoras, elas também são capazes de causar lesões teciduais. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou protegendo, eu tenho um lado ruim, tá? Então, eu protejo, mas eu também, em excesso, posso causar alguma lesão tecidual. Então, quando eu falo de reação imunológica anormal, o que vocês têm que tomar nota e guardar aí no coração de vocês é que essa reação imunológica anormal, ela é denominada como uma reação de hipersensibilidade. Talvez aí algum de vocês já até tenha ouvido falar, né? Principalmente em reações alérgicas, é muito comum usar o termo de hipersensibilidade, e é exatamente isso, é uma reação imunológica anormal do nosso organismo, tá? Essas lesões, elas são especialmente causadas pelos linfócitos T, tá? Que são os linfócitos efetores. Vocês lembram aí a diferença do linfócito B para o linfócito T? Quem quer responder para mim? Responde aí alguém que eu vou ouvir daqui. Exatamente, é isso mesmo. O linfócito B, gente, é aquela célula que ela é responsável ali por formar os anticorpos, né? Ou seja, as imunoglobulinas ali que são capazes de atacar os agentes invasores. E quando eu falo de imunoglobulina, lembrem aí das 5 imunoglobulinas que eu comentei com vocês na aula passada. Quais são elas, para a gente reforçar? É como eu falei, isso aqui é algo que vocês têm que levar para a vida, para a prática de enfermagem de vocês. Porque é comum a gente analisar isso na prática de exame laboratorial. Então, vamos lá. Quais são as 5? Lembra do IgE, do IgD, do IgA, do IgM e do IgG. Agora, então, em se tratando de Covid-19, né? O teste de sorologia que identifica aí se você está na fase ativa ou não da doença, é avaliado aí o IgG e o IgM, acredito que todos têm conhecimento aí dessa imunoglobulina e qual que é o papel, né? Um é fase ativa, o outro é fase crônica, já comentei com vocês. Então é isso, o linfócito B, recordando com vocês, né? É o linfócito ali responsável ali pela formação dos nossos anticorpos, e os linfócitos T, ele ocorre ali a formação dos linfócitos ativados, ou seja, são células produzidas especificamente para atacar o agente invasor.
e é onde eu vou subclassificar em célula de memória ou célula efetora. Nesse caso aqui da reação imunológica anormal, a lesão ela é especialmente causada por linfócito T, que é efetor. Ou seja, se ele é efetor, mais uma vez fixem que é ele que combate e realiza. Tudo bem? Tá joia até aqui? Então tá. Então, o grande problema, gente, dessa resposta normal é que ela é igualmente anormalmente mantida. O que isso quer dizer? Ou seja, se ela é uma resposta que ela é anormalmente mantida, essa lesão ela vai ser causada de forma recorrente. E isso é péssimo para o nosso organismo, tá? Porque eu vou manter esse problema, essa resposta normal. Então, vira e mexe, o nosso organismo ele vai passar por situações de estresse, porque essa reação ela é mantida, tá? E quais são as causas, gente, dessas reações de hipersensibilidade? Eu tenho aqui alguns exemplos que a literatura traz para a gente, tá? Então, as causas principais autoimunidade, reações contra os micro-organismos e reações contra antígenos ambientais. Então, agora eu vou comentar com vocês sobre cada um deles, tá? Quando eu falo da autoimunidade, são reações, gente, contra antígenos próprios, tá? Palavrinha-chave. E isso acontece por uma falha no reconhecimento do tecido próprio, ou seja, esse antígeno, ele não consegue reconhecer o seu próprio tecido. Então, essa é uma das causas de reações de hipersensibilidade, tá? A autoimunidade. Já as reações contra os micro-organismos é um tipo de reação que ela parece ser excessiva, tá, gente? Ou o antígeno microbiano, ele é atipicamente persistente, palavrinha-chave também do nosso slide, tá? Ou seja, essas reações contra o micro-organismo, ela acaba causando ali uma resposta de forma mais prolongada. Ou seja, se é uma resposta de forma mais prolongada, ela vai acabar gerando um dano maior para esse tecido hospedeiro, tá bem? Então, autoimunidade, reações contra os micro-organismos e reações contra antígenos ambientais. Quando eu falo de reações contra antígenos ambientais, é uma reação forte, gente, ou seja, é uma reação que acontece contra substâncias normais que existem ali no nosso meio ambiente. Ou seja, uma reação por um pólen, por um pelo de um animal, o ácaro lá da poeira, da sua casa, do ar-condicionado, que fica armazenado ali no seu tapete, no seu sofá. Isso acontece por uma predisposição que ela é genética, tá joia? Então, para a gente finalizar aqui esse ciclo das causas, eu tenho causa por autoimunidade, por reações contra os micro-organismos e reações contra antígenos ambientais, tá joia? E os tipos de reações de hipersensibilidade, eles são divididos em 4, tá? E nós vamos compreender cada um deles nesta aula, tá joia? Então, reações de hipersensibilidade, ela pode ser classificada ali quanto o tipo de lesão imunológica que ela gera. Essa classificação, gente, ela acaba facilitando ali a previsão do tipo de manifestação clínica de cada indivíduo. E quando eu classifico, eu acabo ajudando ali a guiar o tratamento daquele indivíduo, tá? Então, os tipos de reação são, tomem nota, tá? Hipersensibilidade imediata ou tipo 1, hipersensibilidade mediada por anticorpos ou tipo 2 também, ela pode ser classificada, hipersensibilidade mediada por imunocomplexo ou tipo 3, e por último, a hipersensibilidade celular
ou tipo 4, ok? Então, essas são as 4 classes de tipo de reação. Agora iremos comentar cada uma delas, tá? A hipersensibilidade tipo 1, bem tranquila e fácil, de forma bem objetiva, é a nossa famosa alergia, tá? Então, falou de hipersensibilidade tipo 1, já associa aí com a nossa conhecida alergia. Ou seja, eu tenho a produção do IgE. Quem aí se lembra que o IgE é a nossa imunoglobulina, que lá nos exames a gente vai identificar como aí o agente que identifica reações alérgicas. Então, geralmente, no processo alérgico, esse resultado aqui no exame, ele vai vir alterado, ele vai vir alto, tá? Para mais, uma hipersensibilidade, tá? Tem ali a liberação imediata de aminas vasoativas, que são os nossos mediadores, né? Que são liberados ali pelas células dos mastócitos. Acaba havendo ali um recrutamento de células inflamatórias. A gente já estudou sobre isso também, tá? Numa reação ali que ela é tardia. Então, tá aqui o processo na imagem para vocês entenderem. Tem aqui o fármaco, né, que reage como o nosso antígeno. O nosso IgE, que é o anticorpo, ele está aqui na célula. Houve ali uma ligação cruzada entre o fármaco e o antígeno. E os anticorpos do IgE, que ele é adjacente, havendo ali uma ativação celular. Então, quando eu ativo essa célula, eu acabo liberando os meus mediadores, que são eles, né? A amina vasoativa, a histamina, os leucotrienos, as prostaglandinas. Já comentei tudo isso também na aula lá do processo inflamatório com vocês. Então, beleza. A hipersensibilidade do tipo 1 é a nossa famosa alergia. Já a tipo 2, ela é causada ali por anticorpos que são ligados a tecidos ou antígenos ali na superfície da célula, tá? Então, com essa ligação, eu acabo promovendo ali um processo de fagocitose, onde vai haver a destruição das células cobertas ali por eles, desencadeando um processo de inflamação patológica no nosso tecido, tá? E o exemplo da hipersensibilidade do tipo 2 é a anemia hemolítica. Se liguem aí nesses exemplos, tá? Importante. Então, tá aqui o processo também para complementar aí para vocês, tá? Essa explicação. Tem o fármaco antígeno, a nossa célula-alvo, que no caso aqui é um eritrócito, tá? O nosso anticorpo IgG e o IgM, ele está presente aqui. Tem uma célula do complemento, havendo ali com a fagocitose uma destruição da célula mediada por esse complemento. Já a hipersensibilidade do tipo 3, ela é causada também por anticorpos, tá? Que se ligam a antígenos, bem parecido, só que aqui vai formar um complexo que ele circula, ou seja, ele tem capacidade de depositar ali nos leitos vasculares e estimular também um processo de inflamação. Então, aqui uma patologia de exemplo, nesse estágio de hipersensibilidade do tipo 3, é o lúpus, tá? O lúpus eritomatoso sistêmico, tá? Então, esse aqui é o exemplo de hipersensibilidade do tipo 3. A hipersensibilidade do tipo 4, que é a última classificação, ela já vem sendo ali causada por uma resposta imunológica celular, tá? Na qual os nossos linfócitos T, que são responsáveis ali, né, como eu falei para vocês, pela produção de citocina, onde essa citocina ela acaba induzindo o processo da inflamação e ativando ali as nossas células dos neutrófilos, né, os nossos macrófagos, os quais são responsáveis ali pelos danos teciduais. E o maior exemplo de reação de hipersensibilidade do tipo 4 que a gente tem é a diabetes do tipo 1. Tá joia? Ok, então finalizamos essas duas partes e para finalizar a aula, agora eu vou comentar um pouco para vocês as doenças autoimunes, tá?
Então, a doença autoimune é a reação imunológica ali aos antígenos próprios, né? Ou seja, eu vou acabar criando ali um processo de autoimunidade. Ou seja, é a causa subjacente de muitas doenças humanas que são denominadas autoimunes. Eu tenho certeza que alguém aqui na sala de aula ou em casa já ouviu falar que tal pessoa, ela tem uma doença autoimune. Essa afecção, gente, ela acomete pessoas cujo seu sistema imunológico, ele passa a atacar as suas próprias células estruturais. Então, pessoas que possuem doenças autoimunes, de forma bem simples para vocês entenderem, são pessoas que têm um sistema imunológico ali comprometido, porque acomete, né? Passa a atacar as suas próprias estruturas, auto, né, de mim, tá? Então, pessoas normais não são responsivas, ou seja, são tolerantes, tá? Aos seus antígenos próprios, chamados de self, tá? Então, antígenos próprios são self. Self é aquilo que é nosso, que é identificado como meu, como próprio. Que eu tenho um sistema self e não self. E o não self é aquilo que não é reconhecido como algo do meu organismo. O self é aquilo que é próprio, o não self é aquilo que não é próprio, tá? Só para vocês entenderem aí, caso vocês se deparem com essa palavrinha, self de não self, tá? E a autoimunidade, ela resulta ali de uma falha da tolerância própria. Então, por isso que acaba sendo uma doença autoimune, porque eu não tenho uma tolerância própria ali do meu próprio organismo, e é onde eu começo a atacar a minha própria estrutura. Ficou claro para vocês o que é essa doença autoimune? Ficou, né? Beleza. E a tolerância imunológica? A tolerância imunológica é quando o organismo possui uma ausência de resposta a um determinado antígeno, ou seja, existe ali dois mecanismos de manutenção da tolerância imunológica do nosso corpo contra os nossos próprios antígenos, ok? Eles basicamente, gente, geram ali uma apoptose das células. E a apoptose, lembram que é uma morte celular que ela é programada por um processo que eu identifiquei que eu tenho uma célula ali velha que já cumpriu ali com seu papel e função. Então, por algum motivo, essa tolerância imunológica, ela passa a reconhecer o self como algo que é patológico. E o que eu falei para vocês? Que o self é aquilo que é meu, que é próprio. Então, nesse estágio da tolerância imunológica, essas células, por algum motivo, elas passam a reconhecer o self como algo que é patológico. Então, é por isso que inicia ali o ataque das estruturas do nosso próprio organismo, entenderam? Então, acaba que eu tenho uma classificação ali de uma tolerância que ela é central e de uma tolerância que ela é periférica. Na tolerância central, os linfócitos imaturos que acabam ali reconhecendo os autoantígenos, tá? Nos nossos órgãos linfóides centrais, que acabam sofrendo ali por uma apoptose. E já na tolerância periférica, são linfócitos maduros, tá bom? Então, peguem aqui a diferença. Na tolerância central, eu estou falando de linfócito imaturo, e na periférica, eu estou falando de linfócito maduro, tá? Porque ele reconhece aí também autoantígeno nos nossos tecidos periféricos. Aqui eu estou falando de órgãos linfóides que são centrais, tá? Então, acabam sendo ali desativados de forma funcional, a terminologia é chamada de anergia, tá? São suprimidos ali pelos linfócitos T e acabam morrendo por um processo de apoptose, tá joia? Então, essa é a tolerância imunológica. E os fatores ali que levam a essa falha, gente, e o desenvolvimento de doença autoimune inclui dois processos aqui que são importantes e vocês devem aprender. Ou eu vou herdar um gene, tá? De suscetibilidade,
que esse gene ele pode interferir em diferente via de tolerância, ok? Ou pode ser por um fator de infecção e alteração tecidual, que acabam expondo aí o autoantígeno ou acabam ativando as APCs e os linfócitos dos tecidos. Agora eu quero ver. E essa APC aqui, hein? Responde aí para mim. O que significa essa sigla APC? Eu já falei para vocês. A APC, gente, são aquelas células apresentadoras de antígeno, tá? Então, esse é um fator também que leva aí à falha da autotolerância. E por que ocorre, professora, a rejeição dos transplantes? É um processo complicado, né? Longo. Não sei se algum de vocês já passou por um processo desse. Alguém da família, um amigo, acompanhou um paciente. Não é algo fácil, simples, que a gente consegue fazer assim de forma do dia para a noite, né? Os transplantes de rim, de fígado, de coração, ou seja, né? De toda a maquinária aí do nosso organismo. Então, a principal barreira para transplantar um órgão entre um indivíduo para outro da mesma espécie é a rejeição imunológica do tecido transplantado. Então, aqui entra a parte que eu falei do reconhecimento self e do não self. Cada pessoa tem o seu RG, uma analogia, né? Então, cada indivíduo tem o seu RG, o seu CPF. Então, é essa analogia que eu quero colocar para vocês, né? Cada indivíduo aí, ele tem uma resposta imunológica que é do seu próprio organismo. E é por isso que em muitos processos aí, para tentativa de transplante, ocorrem aí as famosas rejeições. O fulano foi fazer um transplante e acabou evoluindo com o processo de rejeição daquele órgão. Então, é justamente aqui no nosso sistema imunológico que isso implica, porque a rejeição, ela é um fenômeno complexo, tá? Ela acaba envolvendo aí reações de hipersensibilidade celular, que é mediado por anticorpos, tá? Que acaba destruindo aqui aquele processo do enxerto que é realizado ali no transplante. Perdão. E ela ocorre, essa rejeição, justamente pelo fato de cada indivíduo ser geneticamente preparado em condições normais para reconhecer os seus próprios antígenos, não de outro indivíduo, mesmo que da mesma espécie. Então, esse parágrafo aqui resume exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? Cada indivíduo ser geneticamente preparado em condições normais, ele é preparado para reconhecer o seu antígeno e não de outro indivíduo. Então, por isso que na maioria das vezes, quando a gente pega um órgão de um outro paciente para transplantar, ocorre processo de rejeição. Lógico, né, que tem transplantes aí que são 100% de sucesso, graças a Deus, a medicina ela está bastante evoluída, dessa forma a gente consegue dar qualidade de vida para um maior número de pessoas, a gente oferta saúde, tá? Mas é importante que vocês saibam, que vocês entendam esse processo da rejeição do transplante. Então, a resposta da rejeição ao transplante, ela é iniciada, sobretudo ali, pelas nossas células T, tá? Do hospedeiro, que acaba reconhecendo ali um antígeno estranho do enxerto, ou seja, meu organismo identificou que isso aqui não é do meu corpo, então por que eu vou aceitar? Então, de forma direta, as nossas células ali apresentadoras de antígeno, elas acabam ali se apresentando de forma indireta no local, ou de forma indireta, após ali a captura e a apresentação também das células apresentadoras de antígeno, tá? E se falando de rejeição a transplante, existem aí 4 tipos, tá? E vamos entender qual que é esse mecanismo de rejeição desse tecido que foi enxertado. Então, é importante também essa classificação. Eu tenho uma rejeição que ela é hiperaguda, tá? Eu tenho a rejeição
da célula aguda, uma rejeição que ela é celular aguda, eu tenho uma rejeição vascular aguda e eu tenho uma rejeição crônica, 4 tipos. A rejeição hiperaguda é quando o anticorpo antidoador pré-formado, ele acaba se ligando ali ao endotélio do enxerto logo após o transplante. Então, realizei o transplante e esse anticorpo antidoador, que ele é pré-formado, ele se liga ali diretamente na região. E o que essa região hiperaguda ela pode causar nesse paciente? Então, a priori, um processo de trombose, um dano isquêmico, tá? E uma insuficiência de forma imediata ali no local desse enxerto. Compreenderam aí a rejeição hiperaguda? Ok, vou para a próxima. Já a rejeição celular aguda, eu estou falando de células T. Qual que é o papel da célula T? Destruir, né? Então, essa célula T ela vai acabar destruindo a região ali do parênquima daquele órgão que foi transplantado. Lembra que a célula T ela é responsável ali pela citotoxicidade? Então, é por isso, vai acontecer um processo de reação inflamatória ali naquele local. Então, essa é a rejeição celular aguda. A rejeição vascular, aqui eu falei de célula e aqui eu estou falando de processo vascular. Eu também estou falando de célula T, tá? Os anticorpos, eles danificam o vaso da região do enxerto, vaso. Então, essa é a principal característica. E a rejeição crônica, que é a última, tá? Ela é dominada ali por um processo de aterosclerose, tá? E é bem provável, gente, que esse tipo de rejeição, ele seja causado ali pelas reações das células T e de secreção de citocinas. Por quê? Eu vou secretar essas citocinas e vou acabar induzindo ali a proliferação da célula do músculo liso vascular. Isso se associa a um processo de fibrose daquele parênquima, ou seja, daquele órgão que foi transplantado, tá? Então, esses são os 4 tipos: rejeição hiperaguda, rejeição celular aguda, rejeição vascular aguda e rejeição crônica. Não se esqueçam, tá? Então, acaba que essa imunossupressão, ela é uma necessidade, tá? Em todos os transplantes de órgãos, tendo aqui uma única exceção, tá? Exceto no caso de gêmeos idênticos, tá joia? E atualmente pode ser usado uma classe de fármacos, tá? Como imunossupressores da resposta inflamatória desse receptor do enxerto. Então, existem aí fármacos que são classificados como imunossupressores, onde eles podem atuar aí na resposta inflamatória do receptor do enxerto. E apesar, gente, da imunossupressão ter possibilitado o transplante de diversos órgãos, ainda se paga um preço muito alto por isso, porque leva aí a um aumento da suscetibilidade a infecções oportunistas, seja ela por vírus, seja ela por fungo ou outra infecção. Então, aquele indivíduo que vai passar por esse processo de transplante, ele acaba sendo preparado, né? Ele tem uma rotina ali de acompanhamento. Pessoa que vai passar pelo processo de transplante, ele passa meses se preparando e é justamente fazendo uso desses fármacos que são imunossupressores, justamente para chegar lá na hora e tudo dar certo, ou pelo menos tentar, tá bom? Então, pegar aí esse processo da rejeição, a gente já vai finalizar aqui com as imunodeficiências, tá? Então, a imunodeficiência é um processo patológico também, tem doenças, né, que são causadas aí por imunodeficiências, o HIV, né, um exemplo aí mais comum. Então, assim como pode ser induzida via farmacológica, a imunodeficiência, ela também pode ter outras causas. Então, elas são descritas aí com 2 etiologias principais. Qual que é a primeira? Pode ser resultante aí por um processo de defeito hereditário, tá joia? Que acaba afetando o desenvolvimento do nosso sistema imunológico. Então, essa é uma etiologia, tá? E a segunda é resultante aí
de alguns efeitos que são secundários, ou seja, secundário a um processo que ele é patológico, secundário a uma doença. Então, pode ser resultante de um processo infeccioso, de um processo de desnutrição, de um processo de imunossupressão, de doenças autoimunes, do envelhecimento e também da quimioterapia, tá? Do ponto de vista clínico, gente, independente da causa, os pacientes que apresentam imunodeficiência, eles têm uma maior suscetibilidade a infecções e também a determinados câncer, tá? Então, pacientes que são imunodeprimidos, com certeza eles são mais frágeis, eles são mais sensíveis. Uma gripe que às vezes acontece no meu organismo, da professora Nara, ela vem totalmente diferente no paciente que ele é imunodeficiente, tá? Então, é por isso que os pacientes que têm aí o HIV, eles têm uma propensão maior de adoecer, eles são mais sensíveis, eles são mais frágeis, eles passam por processos infecciosos que são mais fortes, que são mais agressivos. É justamente porque o organismo dele não tem condição de combate, tá bom? E a imunodeficiência primária, tá? Ela é uma condição que ela é rara, tá? A dela é de causa genética e acaba afetando a nossa imunidade adaptativa. Por quê? Olha o sentido aqui. Se eu tenho uma imunodeficiência primária que ela vai afetar a minha imunidade adaptativa, o que vai acontecer? A exposição vai vir para o meu corpo e eu não vou conseguir organizar para esse processo de combate. Mais uma vez falando para vocês, a imunidade adaptativa é aquela que eu vou adquirir, que eu vou desenvolver conforme a exposição do indivíduo. Então, na imunodeficiência primária, lembrem que a minha imunidade adaptativa, ela é afetada, tá? Então, normalmente, essa fase ela é detectada ali de forma precoce, entre 6 meses a 2 anos, no máximo ali da idade, tá? E por quê? Porque as crianças, elas são mais suscetíveis a ter processo de infecções recorrentes, é isso que justifica. E já a secundária é um processo diferente, tá? Há outras doenças ou terapias que são muito mais comuns do que as desordem primária, que são ali a forma hereditária, tá? Ela pode ser encontrada ali em pacientes com quadro de infecção, de desnutrição, com câncer, com sarcoidose ou algum tipo de doença renal. E as causas mais comuns de imunodeficiência é a supressão da nossa medula óssea ou também da função linfocitária, que ela é induzida de forma farmacológica, tá? E outra causa, gente, que é importante e que vocês conhecem é a imunodeficiência adquirida, tá? Que é o HIV, certo? HIV e AIDS, para finalizar, é uma doença aí que ela é retroviral, causada aí pelo vírus da imunodeficiência humana, tá? Essa doença, ela é caracterizada ali por uma infecção, por uma depressão ali dos nossos linfócitos T, do nosso CD4, por uma imunossupressão que ela é acentuada, tá? Onde esses indivíduos que evoluem com esse processo, eles estão mais suscetíveis para evoluir com processos de infecções oportunistas, uma pneumonia, tá? Uma tuberculose, uma neoplasia que é secundária e também manifestações que são neurológicas, tá? De que forma que acontece, professora? Me explica melhor. A entrada do vírus, gente, do HIV nas nossas células, ela exige ali um receptor. Então, falou de HIV, vocês lembrem do CD4, porque no processo de HIV, esse CD4 ele vai estar muito baixo. Eu falei isso para vocês na aula passada. Então, logo, esse linfócito C do CD4, ele é o queridinho do vírus. Ele é, assim, o bam. Então, o TCD4 é preferencialmente afetado, tá? Inicialmente, ali naquela fase aguda, o hospedeiro ele pode ou não responder à presença desse vírus no organismo,
com uma infecção autolimitada e de forma benigna. Já ouviram falar que às vezes muitas pessoas elas já estão com o vírus, mas ele não manifesta ali naquele primeiro momento. E aí, exatamente isso, tá? Inicialmente ali, ele pode ou não responder a essa presença. E já posteriormente, esse vírus ele acaba integrando ali o seu genoma ao nosso DNA da célula hospedeira. Ou seja, o DNA é o nosso comando, é a nossa vida, tá? Então, conforme aumenta ali a permanência desse vírus no organismo, aumenta também a viremia, ou seja, isso acaba sendo disseminado ali no organismo. Essa infecção latente, gente, ela é caracterizada ali pela elevada presença do vírus, principalmente nos tecidos linfóides, tá? Acaba infectando ali os linfócitos TCD4, vem de forma violenta e é onde esse vírus ele é replicado de forma contínua. Por isso que é uma doença extremamente agressiva, tá? Ela acaba aqui com os nossos TCD4, tá? Cai bastante. Então, esse é o processo, tá? Da entrada do vírus. Aqui tem o processo justamente, né, da nossa replicação, da nossa transcrição e da nossa tradução genética. Então, o vírus ele ataca diretamente aqui o nosso DNA e é justamente por isso que ele é replicado de forma tão rápida no nosso organismo, porque ele atinge diretamente o nosso núcleo. Então, onde que ocorre esse processo aí da nossa replicação, da nossa transcrição e da nossa tradução? É na nossa célula. O núcleo é o centro de controle de todas as nossas funções. Então, atingiu ali nível nuclear do DNA, aí agravou, porque eu começo a replicar, eu começo a disseminar, porque não é nesse processo aqui do dogma central que as nossas células se replicam, onde eu formo as proteínas, os nossos ribossomos, que é responsável pelas funções do nosso corpo. Então, por isso que é perigoso, tá, gente? Então, com isso, ocorre aí uma perda progressiva das células TCD4, como eu falei para vocês. A morte das células, tá? Ocorre justamente durante essa replicação e o brotamento viral que resulta ali numa apoptose, tá? E numa depressão ali da resposta do hospedeiro, tanto pela infecção do HIV quanto por outros patógenos. O que implica? Porque não é somente esse estresse que o meu organismo está passando, que enquanto eu tenho o vírus ali do HIV, outros processos também estão evoluindo, estão acontecendo de forma contínua, tá? Então, quanto mais baixa a contagem das células TCD4, mais o organismo infectado, ele acaba sendo ali suscetível a infecções oportunistas, tá? E é essa infecção oportunista que leva esse indivíduo ao óbito. Infelizmente, é uma pneumonia, como eu falei para vocês, é um processo de tuberculose, tá bom? Então, finalizamos aqui essa aula, foram 2 aulas, né? Espero que tenha feito algum sentido no aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá joia? Um abraço em todos e até a próxima aula.